Espírito Santo, venha sobre a nossa igreja, a nossa família, a nossa casa. Venha no nosso casamento. Venha, Senhor, venha nas nossas finanças, venha na nossa alma. Venha, Espírito Santo, agora. Espírito Santo, venha sobre esta grande cidade de Belo Horizonte, a grande BH. Venha sobre o Brasil, Senhor. E nesse dia da Inconfidência, em que celebramos um herói, levanta aqui, Pai. Levanta heróis, heroínas aqui, ó Deus, para darem a vida em sacrifício pela redenção desta nação. Pai, nós consagramos nosso ministério, nossa igreja, nossas mãos, nosso coração, e pedimos ao Senhor Deus, cura-nos, fortalece-nos, nos abençoe, Pai, no nome de Cristo, eu lhe peço. Quero pedir, Deus, que fale aqui conosco, abençoando não só o Brasil, mas a nossa vida aqui nesta manhã. É o que eu peço, eu oro e suplico que o Espírito Santo nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pastor Jorge, de novo, muito obrigado pelo convite. Getsemane, muito obrigado. Que lugar tão lindo, né? Que privilégio a gente estar aqui. Pode se sentar. Eu fui consagrado como pastor em 1988. Eu já fugia do chamado ministerial há muito tempo, me escondia atrás da minha profissão, mas na verdade eu lutava com algumas questões. Eu lutava com o pensamento de que eu não era ungido bastante, que eu não era bem formado bastante, não é? Eu lutava com questões assim de insegurança, timidez, muita timidez, e eu achava que eu nunca seria um pastor à altura. Sempre fui pastoreado por grandes homens de Deus, que eu sempre respeitei, e quando chegou a minha vez eu tremi mesmo, eu me senti muito inadequado, muito fraco, né? Deus falava comigo, mas eu sempre me sentia muito inadequado. Mas depois de muitas questões, né, ligadas ao Senhor, ligadas a Deus, eu me lembro que numa das noites foi um irmão da Getsemane, olha que coisa, não é? Eu estava lá na central, no prédiozinho antigo nosso, pequeno, estava tendo um culto de avivamento, num sábado à noite, um irmão chegou lá. Eu procuro esse irmão para todo lado, às vezes ele está aqui, quem sabe. Ele estava de terno, muito elegante, né? Muito arrumado. E quando o culto acabou, ele veio para orar comigo, né? E ele veio me pedir oração. E ele falou assim: Pastor Paulo, eu resolvi vir aqui, eu sabia que estava tendo uma série especial aqui, e eu vim participar do culto, e agora eu queria pedir, o pastor podia orar por mim? Eu estava precisando tanto de oração, e ele me pediu para orar por ele. Eu falei: mas por que eu iria orar? Eu falei: estou com uma situação financeira super complicada, estou com uma dívida enorme, estou precisando muito de um milagre. Bem, não parecia, porque ele estava muito elegante, muito bacana, é um cara bonito, mas eu orei com ele. Quando eu comecei a orar com ele, ele começou a se contorcer. Eu falei assim: meu Deus, eu não sabia que lá na Getsemane tinha crente assim. Parecia que ele estava endemoniado, porque ele, na hora que eu encostei a mão para orar por ele, ele fez assim. Eu falei: nossa vida, vou avisar o pastor Jorge. Achei que ele estava alguma coisa, de repente ele fez assim, ó, tum, endureceu e começou a falar. Ele falou assim: meu filho. Aí eu falei: uai. Ele falou assim: eu já te chamei 8 vezes para o pastorado, hoje é a 9ª vez, mas você foge, você está com medo. E ele falou assim: não tenha medo, eu vou te abençoar, eu vou te capacitar. Mas ele falou um monte de coisa maravilhosa, e aí eu vi aquele cara lá, assim, me entregou, foi a palavra que me fez tomar minha decisão. Mas ele falou assim: amanhã eu vou falar com você de novo, mais uma vez, mas vai ser a última vez. Se você agora não ouvir minha voz, não me obedecer, eu desisto de você, eu vou partir para outra. Não é? É claro que eu tinha que decidir, né? É claro. Agora, na hora que ele acabou de profetizar com uma autoridade que eu sabia que era Deus, eu sabia por quê? Porque no outro dia, na mesma hora, no culto da noite, levantou uma irmã lá atrás, na central, não acontecia essas coisas nunca. E uma irmã levantou e veio para frente assim, né? Parecia que estava em transe assim. Ela falou assim: ontem eu falei com você, e só eu e minha mulher tínhamos ouvido, mais ninguém. Ontem eu falei com você e hoje eu vou falar pela última vez. Você imagina?
Era um cara da Getsemane, eu devo a ele, né? Mas nunca mais eu vi, às vezes era um anjo, né? Às vezes a Getsemane tem membro e tem anjo. Não sei como é que é isso, né? Tem um anjo do Senhor ali, olha lá, folgado, ao pé para cima. Olha, um dia eu vou chegar nessa posição, assim, meio real, tá vendo? Olha lá, oh glória a Deus, pé para cima, tranquilo, a vida ganha, né? Mas irmãos, olha, daquele dia eu atendi o chamado e fui. Mas quando na minha noite de consagração, num culto com muitos pastores, quem deu uma palavra, acho que você acostuma, muito dura. E ele falou assim, parecia que ele estava desvendando os segredos do meu coração, porque ele falou assim, não é? Ele falou assim, ó, eu sei que você tem medo, eu sei que você está inseguro. Eu falei, mas quem contou para ele? Aí esse anjo aí andou matracando para todo mundo. E ele falou comigo, e ele falou assim, ó, e prepara, porque agora vão acontecer muitas dificuldades. O ministério pastoral é um caminho de sofrimento, e eu aqui dentro, né, eu não podia falar nada, porque ele está pregando, mas eu falava assim, está amarrado em nome de Jesus. Ele falou assim, vai ter muita tentação sexual, vai ter muita tentação financeira, de pegar dinheiro, de desonestidade, vai ter muita macumba feita no seu trabalho. Irmão, você sabe que já sou pastor desde 88, consagrado, nunca aconteceu nada disso. Eu falo às vezes aí onde eu vou que eu devo ser feio demais, porque nunca uma moça deu uma piscadinha sequer, um sorrisinho, uma graça, uma cantadinha assim, nenhuma. E aquele cara falou, não, você vai ter muita tentação nessa área. Eu nunca tive, tenho um casamento maravilhoso, uma esposa maravilhosa, nunca tive problema nessa área, nunca, graças a Deus, não sei porquê. Às vezes eu fico até bravo, sabe, falando, mas nenhum probleminha, nada, né? Assim de nada. Nunca tive problema com dinheiro, nunca, não é porque eu tenho não é porque eu tenho não. Porque então, já que ele falou isso, eu fiz um voto ao Senhor ali naquele altar. Eu falei, Deus, se R$1 ficar no meu bolso, porque a secretária pediu que eu passasse numa papelaria e fizesse um xerox. E eu fiz um xerox de R$4 e sobrou R$1 de troco no meu bolso, eu não devolver na tesouraria. Eu falei com Deus, tira a minha vida, eu quero morrer fulminado. Nunca, eu tive sempre um temor muito grande. Eu nunca vi um sapo de boca amarrada, nunca vi pipoca na minha porta, nunca ganhei um galo preto, uma galinha preta, nunca vi uma macumba, nunca vi queijo ralado em volta da minha casa, nunca. Mas irmão, deixa eu dizer para você, todos os dias que eu levanto, uma voz vem aqui, ó, meio que bufando, com um mau hálito de diabo, falando comigo, você não dá conta, você é fraco, você é tímido, você não sabe, você não é capaz. E a mesma insegurança que eu sentia lá antes de tomar minha decisão, ela vai me perseguindo todo dia. Todo dia parece que um anjo me fala o que que Moisés falou para Josué e que Deus falou para Josué, confirmando, ser forte e corajoso. Toda hora que alguém vem falar comigo é ser forte e corajoso. Eu falo assim, lá no céu, eles devem falar assim, olha aquele medroso lá, olha aquele covarde lá, porque toda a palavra de Deus é nesse sentido. Sabe, e ao longo desses anos todos de pastorado, eu tenho tentado descobrir e ensinar para a minha igreja o segredo que tem que estar aqui no nosso coração. Sabe, então hoje talvez em vez de tirar uma coisa de dentro do seu coração que está te atrapalhando, eu queria colocar algo lá no meio do seu coração, um segredo que eu tenho descoberto de como viver uma vida maior. Eu não estou aqui para falar da visão celular que tirou minha igreja ali de 300 pessoas para milhares e milhares de pessoas. Eu não estou aqui para falar sobre plantação de igreja, multiplicação de igreja, formação de líderes, mas um segredo íntimo no coração de como viver uma vida maior. Sabe, como compartilhar com os irmãos aquilo que tem sido a minha experiência, o meu exemplo, né? Porque eu creio que a maioria das pessoas lá no fundo anseia viver algo maior. Eu sei que todo pastor sonha
liderar uma grande igreja, ser grandemente usado por Deus. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que, como eu, você também não está satisfeito. Você não está satisfeito, você quer mais. Você quer mais. Eu não consigo ficar satisfeito. Eu não consigo. Eu tenho pedido a Deus uma quantidade de membros, não cheguei ainda. E todo dia eu clamo isso ao Senhor. Porque é só quando a gente tem fome, é quando a gente cai no desespero que a gente muda. Não é assim com o filho pródigo? Ele só voltou para a casa do pai quando ele passou fome. Eu faço jejum demais. E eu jejuo e eu falo com Deus: Senhor, eu quero mais, não está bom, não está bom. Todo dia, eu acho que todos nós queremos, sentir que a gente está fazendo algo importante. Eu acho que todos nós estamos querendo, olhar para nosso ministério e falar: é exatamente isso que eu sonhava, eu tenho certeza que é o que Deus queria. Vai ser projetado aí João 14, 12, eu queria que você lesse comigo. João 14, 12, está escrito, foi Jesus que falou: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Leia de novo. Leia de novo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores, ou obras maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Será que a gente entendeu bem esse verso? Pastor, pastora, você entendeu bem esse verso? Nós faremos obras maiores do que as que Jesus fez, o maior homem que já viveu aqui na terra. Então o Paulo, o Jorge, o José, você vai fazer uma obra maior do que o que Jesus fez? O que isso quer dizer? Sabe, eu não acho que é exatamente isso que ele quis dizer. Eu não conheço muita gente por aí que multiplicou pães para alimentar 10.000 pessoas. Eu nunca vi isso. Então eu não creio que é nesse sentido, Eu não acho que tem gente por aí a toda hora assim abrindo olhos dos cegos. Mas eu acredito em milagres. Acredito mesmo que a gente pode fazer coisas incríveis. Mas o que eu acredito é que Jesus não está chamando a gente para sermos maiores do que Ele. Nós nunca seremos maiores do que Ele. Mas eu creio que Ele está nos chamando para sermos maiores com Ele. Isso faz toda a diferença. Maiores com Jesus, maior do que a gente jamais podia ser. Fazer algo maior do que sozinho você jamais faria. Então não é maior que Ele, é maior com Ele, através do seu Espírito em nós. Então para mim, Jesus está nos dizendo que nós podemos fazer algo maior. E é isso que lá dentro a gente sente no nosso coração. A gente sabe que alguma coisa não está certa. A gente sabe que está faltando alguma coisa na nossa vida. Existem resultados que nós ainda não vemos na nossa vida. Então me dá a certeza de que viver apenas o básico não é suficiente. Não basta ser um seguidor de Jesus. Porque se a gente continuar vivendo uma vida no baixo nível, aquém do que Deus nos chamou para fazer, o nosso coração vai murchar. O nosso sonho vai acabar morrendo e a gente para de sonhar. Eu lembro quando eu era novo, eu sonhava tanto, agora eu já tenho 62 anos, e eu já estou me acomodando. Eu já estou preparando jovens para assumir a igreja, porque eu mesmo estou vendo. A gente começa a se acomodar, porque quando a gente aceita, a gente começa a murchar. A gente vai acabar ficando amargo. E eu vejo muita gente, muito líder amargo, por causa das oportunidades que perdeu. E ele diz assim: naquela época eu podia ter dado a virada, eu não dei. Sabe, como dizia o Miles Monroe, ele falava que a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia é viver sem propósito, viver sem sucesso.
Sabe, o fato de que nós podemos ser muito melhores do que isso que nós nos tornamos hoje, porque Deus é muito maior do que nós temos permitido que Ele seja em nós. Então nós podemos ser muito maiores, porque nós temos permitido muito pouco que Ele faça, não é, algo grande na nossa vida. Então o que significa, não é? O que significa viver uma vida maior? O que eu tenho que fazer? O que eu aprendi ao longo desses anos para viver uma vida maior? E eu queria compartilhar com você, não é? Compartilhar com você sobre isso hoje. Existem algumas pessoas que estão, assim, felizes de estar vivendo uma vida boa o suficiente. Sabe o que é bom o suficiente? É assim, passar raspando. Sabe, viver uma vida baseada no normal, no mediano, igual todo mundo. Eu acho que não tem coisa pior para nós do que a gente olhar para o lado ou para o outro e se comparar. Porque você vai acabar se nivelando com todo mundo quando o seu padrão está lá em cima. E muitas pessoas estão aceitando viver uma vida do tipo bom o suficiente, não é? Bom o suficiente. Você já ouviu essa expressão, o bom é inimigo do ótimo? Isso acontece muitas vezes. Muitas pessoas não se tornam ótimos, não é? Nem ruins, mas são simplesmente gente mais ou menos. Eu era essa pessoa mais ou menos que você podia imaginar, quando Deus começou a mexer na minha vida. Então tem um tipo de pessoa que se acomoda e diz assim, assim tá bom. Existem outras pessoas que são totalmente infelizes, por quê? Porque o sonho deles é a grandeza, não é? Quer ser uma celebridade, quer viver assim, não é? Algo incrível, quer ser rico, quer ser famoso, quer ser o melhor, compete com todo mundo e nunca fica satisfeito. Sabe, irmãos, quando a gente aceita ser bom o suficiente, a gente fica preso na mediocridade. Quando a gente tenta alcançar a grandeza, a vaidade, o orgulho, a gente fica preso a uma eterna frustração. Mas existe uma outra maneira para a gente viver, é viver uma vida maior. Não é bom o suficiente, não é a grandeza do mundo, é o que Jesus falou, obras maiores. É viver uma vida maior. Você gostaria? Você acredita que você pode viver uma vida maior? Você acredita que Deus tem mais para você, independente da sua idade, independente do seu contexto social, independente da sua denominação, independente dos recursos financeiros que você recebe à sua disposição? Você acredita nele? Eu acredito. Eu acredito exatamente que eu posso ser maior do que aquele rótulo que eu tinha colocado na minha testa. Eu descobri que eu posso ser maior do que aquele rótulo de batista tradicional, aquele rótulo de uma igreja, não é, fria, de uma igreja morta, aquele rótulo que colocaram na minha vida de pastorzinho daquela igrejinha lá do bairrozinho. Era assim que eu me sentia, e esse rótulo colou em mim, mas eu entendi e descobri que eu posso ser maior do que qualquer rótulo que foi colocado na minha infância, pela minha denominação, ou por mim mesmo olhando para o espelho. Eu podia ser maior do que aquela incredulidade que estava instalada no meu coração. Eu podia ser maior do que sucesso meramente humano, esse sucesso vazio. Eu podia ser maior do que a vergonha que me tomava por causa de pecados da minha juventude. Eu podia ser maior do que qualquer abuso que eu tivesse sofrido, do que tantas lutas que eu estava enfrentando. Sabe, eu podia ser maior. E eu hoje sei que eu ainda posso ser muito maior do que tudo de bom que eu já tenho sido. E sabe para onde eu estou indo? Você fala, pastor Paulo, para onde você está indo? Eu estou indo para coisas maiores. Eu estou indo para algo muito maior, porque eu sei que com Deus eu vou para algo muito maior. Então, se você aqui, pastor, pastora, sente que foi chamado para mais, se você anseia viver obras maiores, então eu queria te inspirar nessa direção. E para isso, abra a sua Bíblia aí,
em 1 Reis 19. 1 Reis 19, versos 19 a 21. 1 Reis 19. Está com a Bíblia aí na mão? Ou então o seu celular? Só não pode ficar olhando para cima, não é? Diz assim, estou lendo na NVI, 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, chegou perto de Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse para Elias: deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse Eliseu, e então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Vá e volte, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Irmãos, eu queria compartilhar esse segredo aí para você nesta manhã. Basicamente, duas grandes coisas que a gente tem que fazer se a gente quiser viver coisas maiores. Primeira vez que Elias encontrou com Eliseu, o texto diz que Eliseu não era nem um profeta, não era um grande líder, não era sábio, não era um fazedor de milagres, não era nada disso. Ele não tinha nada especial. Ele era uma pessoa comum arando o campo, mais nada. E é esse homem normal que estava trabalhando lá na roça que Elias vai buscar para ser o seu sucessor. E quando Elias está quase para subir aos céus, é esse homem aqui que ainda briga com Elias, dizendo: Elias, eu quero porção dobrada do seu espírito. Ele queria viver uma vida maior. Ele aprendeu que ele podia viver uma vida maior, mas não era assim não. Todos os dias ele arava o campo dele. Todos os dias ele fazia um trabalho pesado, um trabalho monótono, um trabalho super comum. No dia que ele recebeu o chamado para seguir a Deus, ele tinha acordado para viver sua vida pacata. Ele acordou, pegou o seu arado, guiou o boi, almoçou, guiou o boi de novo, engoliu poeira, ele se limpou, foi jantar, ele foi dormir. No dia seguinte ele acordou de novo para pegar o arado, para começar tudo de novo, para trabalhar duro. Sabe, não tem nada errado disso. Graças a Deus que tem gente trabalhando aí para fazer comida para nós. Sabe, ele tinha um bom trabalho, ele tinha uma fazenda, o pai dele tinha uma boa condição. Ele possuía 12 parelhas de boi, ou seja, devia ser de uma família próspera. Mas será que a gente se identifica com esse tipo de vida? Acordar, se vestir, ir para o trabalho, almoçar, voltar do trabalho, se limpar, jantar, ver TV e dormir, acordar de manhã seguinte, não é? Começar tudo de novo. Rotina. Rotina não é problema. Às vezes é até legal ter uma rotina. O problema é quando a rotina vai virando monotonia. Pastor, posso perguntar para você? Seu ministério já virou uma monotonia? Você está fazendo a mesma coisa todo dia? Sem ver nada de especial? Quando a gente entra numa rotina, irmão, aquilo que era uma paixão e um prazer alegre que a gente tinha, começa a virar obrigação e fardo. A igreja, o trabalho pastoral virou uma obrigação para você? Você está numa igreja que o tempo inteiro você está pensando que alguém me convide para ir para outro lugar? Ou eu não aguento mais esse povo, eu estou com IRC, cada vez mais você está querendo sair rápido do culto, cada vez mais te incomoda quando o telefone toca, você já fica pensando que é mais um velório. Sabe, não tem problema a gente ficar 30 anos, eu já sou pastor há 35 anos.
Não tem problema, mas já virou um peso. A vida espiritual, o relacionamento com Deus e com a igreja ficou frio, já virou meio legalista. Sabe, a monotonia faz com que o casamento da gente fique chato. Com a pessoa que você era apaixonada, a pessoa que você pensava nela o dia inteiro, agora você só está criticando ela. Seja o seu marido, seja a sua esposa. Por quê? Porque entrou na monotonia. O casamento fica previsível. A monotonia no trabalho gera acomodação, estagnação. Sabe, não importa quem você seja, o que você está fazendo. Se você aceitar a rotina, a mediocridade, isso vai sabotar você, vai destruir você. Mas um dia o Elias apareceu, e o Elias quebrou a monotonia. E o Elias entrou ali, o grande profeta, aquele que tinha matado 400 profetas de Baal, chega lá na terra do Eliseu e joga a capa sobre ele num gesto conhecido, dizendo: agora você é meu discípulo, tem que me seguir. Então, eu queria começar a falar sobre os passos para a gente entrar numa vida maior. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma percepção da presença de Deus. Tudo mudou na vida de Eliseu quando ele sentiu a presença de Deus, quando ele viu a presença de Deus. Sabe, irmãos, eu estava quase morrendo como pastor, porque eu não tinha a presença de Deus. Eu estava quase morrendo. Eu já tinha decidido abandonar o ministério pastoral depois de 11 anos de fracasso. Eu herdei do pastor Ivênio dos Santos uma igreja com 500 membros. Alguns anos depois eu estava com 50 membros. Todos foram embora. Em um dia, 110 pessoas saíram para montar uma igreja do lado da minha. Você talvez já viveu isso. Eu estava arrasado, mas o pior é que eu não sentia a presença de Deus. Sabe, nós vamos começar a viver uma vida maior quando você se torna mais consciente da presença de Deus com você. O encontro com Elias, quando Elias vem, isso significou que ele teve um outro encontro com Deus. Sabe, Deus está fazendo um convite pessoal. Ele procura um encontro com a gente para tirar a gente da monotonia, para tirar a gente do bom o suficiente e levar a gente para uma vida maior. É um encontro com Deus. Então eu não sei como você tem feito, mas eu me lembro que eu estava tão desesperado e um dono de uma agência de turismo falou comigo: você não gostaria de ir como guia lá para Israel, levando o meu grupo, não? Eu falei, claro que não, mas depois eu pensei, gente, e se Jesus estiver lá na Terra Santa? Eu estava tão desesperado para ter um encontro com Ele, e você sabe que lá no Monte das Bem-aventuranças, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus lá, mudou minha vida, Ele me tocou, sabe? A primeira coisa é que Deus se manifestou para ele. Agora, a segunda coisa que aconteceu é que ele teve uma consciência do chamado. Uma vida maior começa quando a gente entende que Deus está chamando você. Que Deus está chamando você. Eu comentei sobre esse irmão da Getsemane que entregou uma palavra para mim, mas eu vou dizer, eu não deixo essa cena apagar da minha mente um dia. Porque todos os dias que eu entro na rotina, que eu me desanimo, que essa voz vem falar comigo: você não dá conta, você não é pastor, você é um fraco, você é um derrotado. Eu lembro daquela palavra, eu lembro do meu chamado. Então hoje eu estou muito consciente que Deus está do meu lado e que Ele me chamou, Ele me escolheu e Ele escolheu você também, não é? Ele escolheu você também. E Deus falou comigo: Paulo, você foi feito para isso. Você não foi feito para passar o resto da sua vida arando o campo. Você não foi feito para viver comendo poeira. Eu te chamei para levar uma vida maior, a uma vida extraordinária. Sabe, irmão, Deus tirou o pastor do banco, Deus tirou você de uma empresa, Deus mudou sua carreira e fez você pastor, não para você ficar comendo poeira ou vivendo uma rotina, mas para você viver uma vida maior. Deus te chamou para isso. Mas a realidade é que todos que estão me ouvindo aqui hoje, eu tenho absoluta certeza, tem um chamado de Deus na sua vida. Você foi chamado por Deus.
Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito. A questão não é se você tem um chamado, a questão é a sua resposta. É a sua resposta. Sabe, nós nunca vamos viver o maior de Deus se a gente não abrir mão de alguma coisa importante. Então eu queria deixar essa frase com você. O que te define, o que me define aqui na terra, não é o meu chamado. Deus me chamou mesmo, mas não é isso que definiu a minha vida. O que me distingue de todas as outras pessoas, o que está me abrindo portas, é a resposta que eu dei ao chamado de Deus. É o fato de que eu levantei minha mão para o Senhor e falei assim: eu quero. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é verdade? É verdade. Eu me lembro quando um pastor da minha igreja, que era missionário da CEPAL, ficou na minha igreja uns 10 anos, mas chegou o dia dele ir para um outro campo. E ele foi convidado para fazer a última pregação, porque naquela semana ele ia mudar. E ele fez a pregação maravilhosa. O nome dele era Pastor Paulo, igual eu, meu xará. Eu era ainda mais jovem. E eu me lembro que ele, antes de pregar, fez um convite. Ele falou assim: eu tenho que fazer a mudança da minha casa. Na quarta-feira o caminhão vai encostar lá e eu estou precisando de 10 jovens que pudessem me ajudar a fazer a mudança. É claro que ninguém queria fazer isso. Todo mundo sabia que ele morava no 11º andar de um prédio, lá na frente do Colégio Batista. Todo mundo sabe que os elevadores aqui no Brasil são desse tamaninho, que tem que descer tudo pela escada. Pouca coisa cabe no elevador. Todo mundo já sabia, então ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. E ele falava assim: mas será possível? Ninguém. E eu não ia levantar minha mão nunca. Mas eu fiquei com tanta dó daquele pastor. Eu fiquei com tanta dó. E aí eu vi um amigo meu levantou a mão. Aí eu peguei e levantei minha mão assim. Aí sabe o que o pastor falou? Ah, Paulo, então você e você, Richard, vocês estão escolhidos. Escolhidos não. Não foi escolhido. Fui eu que levantei a mão. E eu entendi esse versículo. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é que Deus tem um preferido. Eu não sou preferido comparado a você, nem você em relação a ninguém. Todos somos chamados aqui, mas o que faz a diferença é se a gente levanta a mão ou não. É se a gente diz para o Senhor: Senhor, eu topo, eu estou disposto. Senhor, eu estou disposto. É isso que faz a diferença. Não é o chamado, porque muitos são chamados, mas é a sua resposta ao chamado. E eu pergunto: qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Sabe por quê? Porque logo que isso aconteceu, que Eliseu sentiu a presença de Deus, e você sabe que Deus está do seu lado. Logo depois que ele entendeu um chamado, ele fez algo extraordinário. Ele queimou aqueles 12 arados que ele tinha. Ele queimou, eram de madeira. Ele fez uma fogueira, botou fogo, pegou os animais, todas as 12 juntas, matou, queimou, deu a carne para todas e foi embora. E foi embora. E eu queria dizer que Deus vai te levar para uma vida maior quando você queimar os seus arados. Sabe, a gente só vai entrar numa vida maior quando a gente queimar nossa vida velha. Quando a gente queimar. Sabe, quando Elias chamou Eliseu para uma vida maior, apesar dele não saber os detalhes, ele nem sabia o que ia acontecer, Eliseu foi além do que só segui-lo. Ele garantiu que ele não teria como voltar. Ele garantiu que ele não teria maneira de retornar. Ele jogou tudo, ele queimou tudo. Ele falou: deste caminho não tem volta. Isso significa uma entrega total. Isso significa que você morreu para a sua vida velha. Isso significa que não só sacrificou os bois, não é? Mas ele rompeu definitivamente com a vida velha dele, com tudo que representava estabilidade, rotina, acomodação e segurança. Tudo ficou para trás. Ele pulou de cabeça. Sabe, não tem como a gente viver o que Deus tem para nós se a gente não der um passo de fé. Um passo de fé. Essa é uma questão de rendição. É uma questão de rendição. Sabe, Deus
dizer para Deus: Deus, se essa vida que o Senhor tem para mim exige que eu deixe algo para trás, exige que eu sacrifique tudo aquilo que é minha paixão, eu decido segui-lo. E quando ele rendeu tudo para Deus, ele estava entregando o controle, ele estava entregando a vida dele toda. Abraão fez isso. Quando Deus o chamou e disse: vai, ele foi. Moisés, quando abandonou a posição de príncipe do Egito, ele fez isso. Os discípulos de Jesus, quando alegremente largaram os barcos, as redes e deram tudo de presente, fizeram isso. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus e deixou toda a posição que ele tinha de nobreza em Israel, ele fez isso. O apóstolo Pedro, quando saiu do barco para andar na água, ele fez isso. Ele estava queimando os arados. Queimar arado é demonstrar fé. Queimar arado é você não sabendo para onde ir, você ir a si mesmo. Se você não sabe como vai terminar, você vai a si mesmo. Você está disposto a queimar qualquer coisa na sua vida. Para Pedro, Jesus disse: venha. Você não pode permanecer onde você estava. E é isso que o Senhor está falando conosco. Você não pode permanecer. Confia, eu vou prover para você. Algumas pessoas nunca recebem o melhor de Deus, porque não querem largar o bom. As 12 juntas eram ótimas, mas ninguém nunca vai receber o melhor de Deus se não quiser largar o bom. Mas para viver uma vida maior, tem um preço que a gente tem que pagar. Tem um preço que a gente tem que pagar. Sabe, irmãos, eu sempre fui marcado por essa necessidade de segurança. Mas se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que essa necessidade de segurança era um Deus na minha vida. Era um entrave na minha vida. Estava aqui dentro do coração. Então, o que me impedia de viver uma vida maior não era pornografia, não era cobiça financeira, não era uma vida atrapalhada. Pelo contrário. Mas isso não quer dizer que eu estava livre, eu estava preso. E quando o meu ministério durante 11 anos só foi para baixo, isso só revelou que tinha uma coisa me prendendo. E aí, eu estava nessa luta terrível, vou ou não vou? E eu acabei loucamente indo participar de um congresso de pastores, lá no Canadá, naquele avivamento de Toronto. Lá eu fui muito abençoado, muito desafiado. Mas aí, uma senhora orou por mim no final, eu caí lá no chão. E eu tive uma visão muito clara. Eu vi um labirinto enorme. Era um labirinto daqueles feitos de folhagem, assim, que é muito comum na Inglaterra, que você fica procurando a saída e não acha nunca. E eu vi, na minha visão, um coração. E Deus falava, eu sabia que era Deus dizendo: o seu coração não é íntegro na minha presença. E eu falava: como que o meu coração não é íntegro? Eu me casei virgem, eu vivi uma vida reta, a vida inteira. E Deus falava: o seu coração não é íntegro. E eu sempre pensando para outro lado. Mas quando eu perguntava e brigava com Deus, eu entrava dentro do labirinto. E o labirinto era o meu coração. O meu coração era cheio de partições, cheio de barreiras. Eu queria ir numa direção, tinha uma parede, não pode. Eu queria ir para outro, não pode. Eu queria ir para outro, não pode. Eu comecei a entender. Eu comecei a entender que coisas no meu coração estavam impedindo o espaço que Deus queria. E eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a clamar a Deus. Porque dentro da minha cabeça tinha um monte de coisa que não pode. Eu cresci numa família de 6 filhos, minha mãe muito econômica, muito rigorosa, meu pai sempre fazendo investimentos, e ela achava que 6 filhos era um peso assim para o meu pai, ter que sustentar todo mundo. Sempre tínhamos um primo morando com a gente, não era fácil. Então minha mãe desenvolveu a técnica de cortar queijo de forma microscópica. A gente pegava a fatia de queijo da minha mãe, dava para ver do outro lado, de tão fininha. E eu aprendi também. E quando alguém vinha na minha casa e cortava um pedaço maior, eu queria bater naquela pessoa, tipo assim: não pode.
Isso é só um exemplo de cheio de legalismos e regras. Quando eu cheguei na igreja e vi gente falando em línguas, não pode. E eu começava a ver, não pode, não pode. Só que isso entrou lá para dentro do meu coração. E aí Deus queria se mover, e sabe o que ele achava lá dentro? Não pode. Não pode. Eu tinha alguma coisa que eu tinha que queimar. Naquela visão eu comecei a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Eu falava, Deus me dá um coração íntegro, Deus me dá um coração íntegro, Deus me dá um coração íntegro. E eu começava a clamar. E no meio daquela visão, no meio daquele momento ali, numa hora eu vi Deus me tocando. Ele botou a mão no meu coração e aquelas paredes foram caindo todas. Meu coração era preto, escuro, e ele foi ficando rosa. E eu comecei a ver que meu coração era aberto, livre. Sabe, eu voltei de lá outra pessoa. Eu voltei de lá diferente. Quando eu voltei daquela conferência, passou mais ou menos um mês. Eu estou no meu banheiro fazendo minha barba. Eu faço minha barba em 3 segundos com essa barba toda que eu tenho. Mas eu estava lá me divertindo, brincando de homem, né? Assim que eu quase não tenho barba. E a minha filha de 14 anos estava aqui. A gente estava brigando muito porque aquela adolescente assim. E aí, a minha filha está olhando para mim. Eu vi que ela estava ali, mas fiquei quieto. Eu estou ali arrumando minha barba. E eu olhei para ela assim, aí eu falei, ô Paula, você está aí? Chama Paula. Foi, estou. Ah, tá. Aí você quer alguma coisa? Não. Eu deixei, falei, quer ver a beleza do pai dela, né? Estava ali de pijama, tranquilo. Aí ela falou assim, ô pai, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Você teve mesmo um encontro com Jesus lá nessa conferência? Você foi mudado mesmo lá nessa conferência? Aí eu falei com ela assim, uai filha, por quê? Eu parei, olhei para ela e falei, por que você está perguntando? Não, nada não, eu queria saber o que aconteceu lá. Eu falei, mas por que, filho? E ele falou assim, ô pai, é que você, de um mês para cá, você está tão legal. Você está tão legal. Sabe, irmãos, para você não é nada, mas eu sabia o que eu estava passando naquele relacionamento com a filha adolescente. E ela estava encantada com o pai dela, o mesmo. Mas que Deus tinha tocado no coração. E todos os escuros, os não podes, eu estava jogando em cima dela. Num legalismo, numa pressão, sabe, numa religiosidade. Ela estava odiando a vida que ela tinha, detestando o pai ter virado pastor, odiando ser de uma família de crente. Ela falava isso todo dia. Agora ela vem para mim e fala assim, meu pai está tão legal. Sabe, eu tive que entender que se eu não largar alguma coisa do meu passado, eu nunca vou viver algo maior. Essa minha filha hoje, e aliás as minhas filhas são super crentes. Elas são casadas com homens super crentes, todos ministros do Evangelho, todos líderes de células, coordenadores, discipulam muitos jovens. Sabe, eu tenho um orgulho delas, mas eu sei que Deus fez uma obra delas, porque primeiro fez na minha vida. Sabe, coisas maiores têm um preço, mas a acomodação custa muito mais caro. Se a gente se acomoda e endurece, e quer ficar na rotina pastoral, a gente vai perder coisa muito grande. Então é duro queimar os arados, é duro deixar Deus te quebrantar, mas pior é viver endurecido. Pior é rejeitar a visitação de Deus e querer continuar fazendo o que você sempre fez. É não aceitar as mudanças que Deus quer fazer. Isso custa caro demais. O risco maior não está em a gente se lançar numa vida nova com Deus. O pior é querer permanecer na vida antiga, acomodada, comum. Eliseu não fez isso, ele falou assim, eu não vou perder a visitação de Deus. O custo de seguir Jesus, pastor, é enorme, você sabe que é. Mas o custo de não seguir Jesus é muito maior. É muito maior. Olha a mulher de Ló, o que aconteceu com ela. Ela não quis abandonar, ela não quis queimar o arado dela, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo.
Ora, Demas, sabe? Paulo fala de Demas, amando este mundo, voltou para ele e desistiu de seguir Jesus. Pensa nisso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu for resumir aqui, é você precisa queimar tudo aquilo que te prende em limites da sua vida anterior. No meu caso, meu tradicionalismo, meus conceitos, minhas aversões à renovação espiritual, ao novo mover de Deus, aquilo que Ele queria de mim, eu joguei tudo, e por isso eu recebi tudo. E Deus tem multiplicado essa graça todo dia, e eu continuo não deixando que a novidade de ontem se torne a tradição de hoje, e eu todo dia estou queimando arados, todo dia eu estou queimando arados, todo dia eu estou inovando, eu estou buscando o novo de Deus, porque o velho de Deus sempre vai me prender na acomodação. A segunda coisa que eu digo para você, além de você queimar os seus arados, é você pensar grande, mas começar pequeno. Eu queria que você dissesse comigo agora, pensar grande e começar pequeno. Quando a gente ouve uma palavra de Deus, a gente logo quer botar em ação, a gente logo quer botar em ação, a gente fala, eu quero fazer isso, mas a maioria não faz. A maioria não faz. A maioria ouve, sente uma sensibilização, mas passado alguns dias aquilo vai para uma gaveta e ele não põe em ação. Eliseu não. Eliseu não fez isso. Eliseu decidiu, não é, que se Deus tinha algo grande para a vida dele, ele ia começar, nem que ele começasse pequeno. Então, qual foi depois do chamado de Eliseu, quando ele queima o arado, qual foi o primeiro milagre que ele fez? O primeiro milagre está logo no início, quando Eliseu começa, não é? O primeiro milagre dele, qual foi? 2 Reis capítulo 3, verso 9. Abre comigo e nós vamos terminar aqui. 2 Reis 3, 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui nessa terra um profeta do Senhor, para que possamos consultar por meio dele? Será que não tem alguém que fala em nome de Deus, depois que Elias foi embora? E um conselheiro do rei de Israel, que era o rei Acabe na época, respondeu, tem Eliseu, filho de Safate, ele está aqui. Ele era o auxiliar lá do Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você, ó seu Acabe. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Vai pedir ajuda para Baal agora, você não está servindo a Baal? Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para nós vencermos Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome dos seus exércitos a quem sirvo, que se não fosse pelo respeito que eu tenho ao rei Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais beberão, mas para o Senhor isso é pouco, e Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Irmãos, nós podemos fazer muita coisa para Deus. Você é muito capaz, mas só Deus pode fazer chover. Só Deus manda a chuva. Agora veja como que Eliseu começou o ministério dele.
Veja como ele começou. Deus havia chamado Eliseu e falou assim: você vai ser sucessor de Elias, o cara que fez milagres extraordinários. Ressuscitou mortos, fez parar de chover. Quanto tempo? Agora os reis vêm atrás dele, porque Elias foi embora, e falam: ajuda a gente aí. E ele vai buscar a Deus, e Deus fala com ele, sabe o que? Cave poços. Cave poços. O que você está falando? Isso mesmo. Você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver o primeiro milagre? Pega uma pá e começa a fazer buraco no chão. Sai fazendo buraco no chão. Você está entendendo isso? Sabe, irmão, a chuva é Deus que vai mandar, mas cavar o poço é a gente que vai fazer. Se você quer viver algo grande, esteja disposto a fazer coisas pequenas e simples, porque através delas, Deus vai manifestar o seu poder. Muitas pessoas não começam e nunca são usados por Deus, porque pensam, só se for uma coisa muito grande. Só se for uma coisa muito grande. Ah, mas a ordem do Senhor é você cavar um poço. Ah não, isso aí eu não vou fazer não, é pouco demais para mim. Sabe, só Deus vai enviar a água, só Deus. Então, os reis queriam um milagre, eles precisavam de água. E a primeira coisa que Deus mandou eles fazerem foi: desce do seu cavalo e vai fazer buraco aí. Vai fazer buraco. Sabe, a gente deseja ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. A gente quer ver a terra cheia de água, a gente quer ver a nossa igreja inundada da graça de Deus. Mas Deus está pedindo: cave poços, prepare o caminho para aquilo que Deus vai fazer. Então eu vou dizer de novo, só Deus pode fazer milagres na sua igreja, na sua vida, no seu ministério, mas Ele espera que você cave poços. Deus espera que você comece a dar os primeiros passos, ainda que bem simples. Então, para você viver uma vida maior, cumpra bem as coisas pequenas, porque quem for fiel nos afazeres do dia a dia, Deus vai fazer grandes coisas. Então, pastor, volta para a sua igreja e vai fazer tudo bem feito, vai arrumar cadeira, vai limpar banheiro, vai fazer o que for necessário, e daí? E daí? Se Deus quer usar a sua vida, vai fazer isso. Eu me lembro do pastor Cláudio Freisa, um pastor de uma das maiores igrejas da América Latina, a igreja Rei dos Reis, lá na Argentina, um avivalista. Deus usou ele tanto. Ele estava no seminário da Assembleia de Deus, e aí o líder da Assembleia de Deus pediu alguns voluntários para ajudar, porque eles estavam em economia, precisavam limpar os banheiros. E aí chegou para o Cláudio Freire e falou assim: amanhã você está escalado a limpar o banheiro dos homens e das mulheres, lá no seminário. Ele falou assim: eu não lavo não. Não, mas como? Eu não lavo banheiro, eu sou de uma família aristocrata, eu tenho um chamado para uma grande obra, eu tenho um chamado para uma obra enorme de Deus, eu não lavo banheiro, arruma outro. Bem, ele nem lembrou dessa resposta, porque argentino é meio assim mesmo, é meio orgulhoso. Imagina um argentino lavar banheiro. E aí, no dia seguinte, teve a primeira aula, deu um aperto, ele foi no banheiro fazer um xixi. Quando ele vai ali perto do vaso, ele vê que tem uma pessoa agachada ali, com o joelho no chão e passando pano atrás do vaso assim. Ele olha com cuidado e vê que é o diretorzão da escola, um homem famosíssimo na Assembleia de Deus, aposentado, que agora dirigiu o seminário. Ele era um Deus. Para todos os alunos ele era um ícone. Ele está ajoelhado. Aí ele fala: mas diretor, ele falou assim: você não quis lavar. Você não quis lavar o banheiro, eu vou lavar para você. E ele pegou o professor, já idoso: por favor, me perdoe. Vai para a sua sala. Ele se humilhou, implorou perdão, pegou o pano do professor e lavou o banheiro. Naquele dia, no outro dia e a semana toda. Ele pegou a escala de todo mundo, se penitenciando. Quando ele terminou, Deus falou com ele, falou assim: agora eu vou te dar um grande ministério. Sabe, irmãos, só Deus pode enviar os poços, mas Ele espera que você cave poços. Talvez durante esse congresso Deus quer tirar coisas do seu coração, mágoas, limites, mas talvez Ele queira colocar alguma coisa. Talvez Ele quer colocar alguma coisa. Sabe, e talvez Deus está querendo dar para você uma nova disposição.
uma nova disposição a queimar os seus arados. Deixa para trás o que passou, deixa para trás, perdoa, abandona, deixa, olha para frente, queima os seus arados. Mas segundo lugar, volta a fazer o simples, volta a fazer o pequeno, porque Deus está falando, eu estou louco para mandar chuva, mas eu preciso de buracos abertos. Chuva é especialidade de Deus, irmãos, mas Deus designou uma parte para você fazer, e eu creio que a palavra hoje é fé para começar. Se prepare para receber um mover de Deus, um mover de Deus, um mover de Deus. Então cave poços, é isso que Deus tem para nós hoje, cave poços. E eu queria, hoje, nesta manhã, pedir para você ficar de pé, porque eu quero te dar um presente. Hoje eu quero te dar um presente agora. Pastora, prepara, talvez você já está mais acostumado, mas pastor, eu quero te dar um presente. Eu estou pedindo aqui agora para um anjo do céu vir aqui. Quem é pastor aqui? Quem é pastor? Levanta a mão, deixa eu me ver. Quem é pastora? Quem é pastora? Mulheres pastoras. O irmão está com confusão de gênero, né? Mas o pastor Jorge é especialista, ele vai dar um jeito em você, né? O pastor está ali, eu falei, pastor, ele está lá todo assim, ó. Pastor Jorge, você depois enquadra o homem ali, viu? Mas é que eu queria dar um presente para todos os pastores e pastoras. Eu queria dar uma pá na sua mão. Eu queria te dar uma pá. Pastor, nesse congresso, Segredos do Coração, saindo de uma pandemia, de uma crise, talvez sua igreja foi lá para baixo, talvez você perdeu gente, talvez foi uma crise financeira, talvez está vivendo uma dificuldade, né? Alguma coisa está prendendo o seu pé. Eu quero te dar a solução. Eu quero te dar a solução para você deslanchar seu ministério e viver obras maiores. E eu vou te dar uma pá. Eu estou pedindo ao Senhor para dar uma pá para você, sabe, uma pá. Então use a sua imaginação, pegue uma pá agora e vamos cavar poços, sabe, se Deus tem te chamado para uma vida extraordinária, você crê que Deus tem algo maior, então deixa eu dizer, vai cavar um poço, vai fazer uma coisa simples que Deus está esperando que você faça. Se Ele tem te chamado para, sabe, uma ativação espiritual tremenda, então cave poços, comece. Se Deus tem te falado para construir casa para pobres, ou para você atuar na transformação de uma comunidade, comece pequeno. Se Deus tem te chamado para uma atuação missionária enorme nas nações, cave um poço, comece agora. Comece fazendo algo pequeno, comece mandando uma ofertinha pequena para aquele país que você quer ir. Se Ele tem te chamado para deixar tudo, investir na sua família, na educação dos seus filhos, então dê um passo para o seu filho hoje. Se Ele tem te chamado para ser uma luz brilhante em cima dos palcos desse Brasil afora, não é? Nas grandes conferências, então deixa eu dizer, comece a cavar um poço, comece a pregar para os jovens, comece a ministrar para os adolescentes da sua igreja, 5 adolescentes. Quem sabe Deus não vai te botar lá no Maracanã, lá no Mineirão, lá no Allianz Parque para pregar um dia para um grande evento. Se Deus tem te chamado para alguma coisa maior, cave um poço, comece. Será que nós temos alguém que é cavador de poço aqui hoje? Então creia que Deus pode fazer obras maiores. Paulo disse, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Cave poço. Deus quer abençoar a sua vida. Deus enche os vazios, Deus enche os poços vazios. Então levante suas mãos para o Senhor agora. Eu quero que Deus coloque no seu coração algo que faz você ficar faminto e sedento por Deus, sedento por justiça, por coisas maiores. Então Deus, vem agora aqui encher os lugares vazios, Senhor. Vem encher os lugares vazios. Tua palavra diz, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão cheios, serão saciados. Se você tem tentado ser cheio de alguma coisa, mas você está faminto,
Você nunca vai ser cheio por algo que você não é faminto, por algo que você não é sedento. A Bíblia fala que os que têm fome é que serão cheios. Então, se você deseja algo, diga para Deus: Deus, eu tenho fome, eu quero coisas maiores, eu estou disposto a queimar meus arados, afundar os meus barcos, eu estou disposto, Pai, eu entrego tudo, mas Senhor, me ensina, me ensina. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. Eu quero fazer um apelo aqui hoje. Eu vou te falar uma coisa: Deus enche lugares vazios. Deus enche lugares vazios. Deus enche de água abundante poços vazios. Deus enche discípulos vazios. Deus enche pastores vazios. Deus enche santuários vazios. Deus enche templos vazios. Deus enche aquele que admite: tem um vazio dentro de mim, Deus. Tem um vazio, tem uma rotina, tem um esfriamento, tem um vazio dentro de mim, Deus. Deus enche uma pessoa que levante as suas mãos e simplesmente diga: enche-me, Deus, enche-me, Deus. Tem um abismo dentro de mim, Deus, tem um vazio dentro de mim. Isso precisa ser cheio. E quando você compreende isso, entende que algo está faltando, Deus pode preencher, Deus pode encher, mas Ele não vai fazer isso enquanto você não admita: eu estou vazio, eu tenho sede. Será que tem pastores aqui que vêm para os segredos do coração para receber algo no seu coração? Deus quer encher seu coração hoje. E se você quer, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Nós vamos receber juntos. 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 A primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que você precisa queimar hoje? Já que você está aqui no altar, põe seu arado aqui na frente. Talvez tenha um pastor que ainda está com um negócio pessoal. Deus já mandou largar. Tem uma fase da nossa vida que a gente pode ser bivocacionado, mas tem uma fase que a gente tem que entregar tudo. Talvez tem pastor que tem que entregar a sua loja, tem que entregar aqui alguma coisa que está te prendendo. Talvez é um relacionamento, talvez é uma causa na justiça, talvez é uma lembrança, talvez é uma igreja lá atrás onde você ficou estagnado. Onde você ficou estagnado. Sabe, irmãos, Deus nunca vai tirar os muros da sua vida. Nunca vai tirar os muros. Nunca vai. A Bíblia fala que o Senhor faz a gente como aquelas barreiras que crescem, que passam por cima dos muros. Sabe, Deus não vai tirar o muro, mas Ele vai fazer você passar por cima dos muros. Tem algo que você tem que deixar para trás? Então queima aqui hoje. Mas eu principalmente quero falar para você: Deus quer encher a sua igreja, Deus quer encher a sua vida, Deus quer encher a sua célula, Deus quer encher o seu tempo, Deus quer encher o seu coração. Mas para isso você tem que abrir espaço para Ele. Você tem que estar com fome, com sede. Então diga para Ele agora: Deus, eu quero esse enchimento, eu quero esse renovo, eu quero esse recomeço, eu quero ser tocado, eu quero ser tocado, eu quero ser tocado.
Diga comigo em voz alta: Deus, eu não quero voltar de onde eu vim. Eu queimo os meus arados para nunca mais voltar para uma vida normal. Eu quero viver em total dependência. Eu quero viver livre. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma vida maior. Eu quero viver coisas maiores. Por isso eu queimo, eu entrego no altar os meus arados. Eu sacrifico a minha vida passada. E eu só tenho você agora. Eu vivo para ti, Senhor, para fazer a sua vontade. Eu não voltarei atrás. Eu não voltarei atrás. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração agora. Põe a mão no seu coração. Esse é o vazio que Deus quer preencher. Eu continuo me sentindo incapaz, inadequado. Eu continuo me sentindo um poço fundo. Eu continuo me sentindo menor, para baixo. Às vezes eu quero ficar desanimado, eu quero olhar para a fundura do meu buraco, mas eu me lembro que todo esse vazio é a possibilidade que Deus tem de me encher. E todo dia eu peço, eu quero mais, enche a minha vida, enche a minha vida. E o volume do seu vazio vai determinar o tamanho do seu enchimento. Quanto mais vazio você sentir, mais Deus vai te encher. Então receba agora, pastor, receba um renovo no seu coração. Receba forças novas, alegria nova, uma unção nova, um amor novo pelas ovelhas, um amor novo pela Bíblia, um amor novo pela oração, um amor novo pelo ministério, um amor novo pela sua denominação. Receba de Deus. Ele está chovendo. Amém. Agora, diz o texto que naquela noite Deus fez chover lá em cima e a água veio descendo e foi enchendo cada poço. Então eu dei para você uma pá, ela está na sua mão. Todo dia afunde um pouquinho mais, porque todo dia tem água descendo de manhã. Como está escrito ali, as misericórdias do Senhor renova a cada manhã. Todo dia de manhã tem água descendo dos montes de Deus para encher você. Mas se você já estiver cheio, você não vai receber o renovo. Mantenha-se todo dia humilde, pequeno, todo dia necessitado. E todo dia Deus vai fazer algo grande para você. Eu vou pedir ao pastor Jorge que vem cá orar. Pastor Jorge, ele tem a autoridade, né, aqui apostólica sobre esse ministério, sobre essa conferência de anos. Ele tem aqui uma unção e eu quero pedir que ele ore por mim, por nós, que ele nos abençoe, que ele libere, não é? Ele libera. Ele tem experimentado coisas maiores, a vida dele toda. Então eu vou pedir a ele que ore agora por nós, para que a gente seja cheio agora, né? Uma transferência de unção, Já imaginou a gente receber dessa unção e a gente receber dessa unção? Vamos receber. Pai, eu quero te agradecer. Eu anotei item por item do que foi ministrado aqui pelo pastor Toninho, pelo pastor Paulo. Meu Deus, quantas vezes
o Senhor tem falado conosco. E quando o Senhor disse nesse texto, obras maiores vocês farão, eu tremi, porque muitas vezes a gente pensa que já encerrou, que o nosso ciclo acabou. Os números que são falados, como o pastor Paulo diz, 200 pessoas, 150 foram embora. Traição, ingratidão, decepção. E muitas vezes isso fica impregnado na gente, fica agarrado em nós como um macaco nas costas. Mas nós viemos aqui para que o Senhor arranque esse carrapato, arranque esse macaco das nossas costas. E muitos de nós não temos forças para arrancá-los. Quando a gente vê um cachorrinho lutando para tirar um bicho que está ali encravado na sua carne, e ele coça e coça e coça e não consegue. Oh Deus, é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor quer tratar conosco, Pai, para que amanhã nós sejamos melhores, tenhamos menos coceiras, não tenhamos sanguessugas em nosso corpo, não tenhamos pragas em nosso corpo, em nosso ministério. Por isso, obrigado, ó Pai, por estas duas ministrações, fora o louvor, fora os abraços, as palavras de carinho, de comunhão. Ó Deus, traga pessoas feridas na alma, no coração, no ministério, para que nós sejamos instrumentos, canais desobstruídos, para que possamos ajudar estas pessoas. Tira todas as infecções. Nós sabemos, ó Deus, que as bactérias, os vírus, os germes estão aí querendo destruir, sugar, mas o Senhor é o nosso antibiótico, o Senhor é a nossa fonte de água viva, e o Senhor está nos renovando, está havendo conserto, edificação, novas propósitos, novas propostas, e nós estamos aqui para te dizer obrigado, Senhor. Diga aí, obrigado, Senhor, e dá um abraço no irmão que está do teu lado aí, diga: você recebeu. Pastor Paulo, obrigado, 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 minha amada.